Que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Reinaldo Soares, faço parte do Centro Espírito Bom Samaritano e quero agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais por mais essa oportunidade de poder estudar, a fazer uma análise simplória, simples, acerca do perfil de Pedro, O tema que foi nos dado na noite de hoje é quem foi Pedro para Jesus, na vida de Jesus. E a gente vai analisar superficialmente, três momentos importantes de Pedro. O primeiro momento é o antes, quem era Pedro, onde vivia Pedro, qual é a profissão de Pedro. Depois, quando Jesus convida Pedro, e a gente vai ver alguns pontos que Pedro vivenciou com Jesus, algumas experiências, e pós o retorno de Jesus, como se comportou Pedro neste momento. A importância de Pedro para Jesus pós o seu retorno para a pátria dos Espíritos. Portanto, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento vamos fazer uma pequena prece, invocar a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais do TEAC, para que Ele possa nos assistir, nos auxiliar, nos ajudar. Jesus, Mestre Divino Amado, rogamos a Ti, Mestre, humildemente, que Tuas bênçãos divinas recaiam sobre todas as criaturas no mundo lá fora. E em particular, Mestre, a todos aqueles que irão, agora ou depois, em qualquer tempo, ver esse pequeno trabalho. Rogamos a Ti, Mestre, humildade, que as nossas palavras possam ser tocadas no coração dos irmãos e das irmãs. Que no momento em que eles possam ouvir, ver esse vídeo, eles sejam tocados com Teu infinito amor. Que os benfeitores espirituais possam levar para cada lar a paz, a harmonia, o equilíbrio, a força necessária, a esperança necessária de que tudo vai passar, de que Tu estás no leme, Senhor. Tu estás no barco nos conduzindo até aquele que é o nosso Criador, até Deus. Portanto, que as bênçãos divinas do Mestre Jesus recaiam sobre todos nós e que nós possamos, nessa noite, buscar inspiração naquele discípulo muito diferente de todos os outros, mas que Deus, Jesus principalmente, confiou ele a sua implantação do reino de Deus após o seu desencarne. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Deixo um abraço fraterno a todos que fazem o Centro Espírito Bom Samaritano, para todos vocês. E agora vamos lá, fazer uma análise, o perfil de Pedro antes, durante e após o retorno de Jesus. No primeiro instante nós iremos estudar, ler aqui, pedir a permissão a vocês para ler do livro Vivendo com Jesus, com a Maria Rodrigues, que ela vai trazer no capítulo 17, Dubiedade de Pedro. Ela vai trazer alguns aspectos muito interessantes. Ela vai iniciar dizendo assim: Simão Pedro nascera na encantadora Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade belíssima, de pessoas simples, humildes, de pescadores, de pessoas que faziam seus trabalhos manuais. Requer mais adiante uma nova oportunidade falar dessa cidade encantadora, onde continuou residindo, descendente de pescadores, nunca aspirara a outra profissão, exceto aquela que exercera os seus antepassados. Ou seja, a profissão de Pedro sempre foi de pescar, pescador, humilde, companheiro, que vivia naquela cidade simples e humilde. E ela continuou dizendo: não se permitia as discussões em voga. Pedro não gostava de estar discutindo com outras pessoas em dois aspectos muito interessantes. O aspecto político, onde a arbitrariedade dos romanos fazia presente, e no aspecto religioso, onde muitas das vezes se discutiam
o ponto de vista espiritual de cada criatura. Ele não se permitia, homem simples, descostumado aos atavívios da convivência social do nível alto. Ora, Pedro era um homem simples, humilde. Ele não se gabava, não gostava de estar próximo às pessoas letradas, os príncipes, né, os sacerdotes daquela época, os religiosos daquela época, as pessoas de posse, não. Ele sabia se pôr, se colocar no seu devido lugar, né? Ele conhecia o seu território e ele sabia até onde poderia ir. Portanto, Pedro vivenciou a vida simples e humilde de pescador. E ela vai continuar. Temperamento altivo, fruto da independência pessoal. Pedro era uma pessoa independente. Pedro estava à frente dos seus companheiros de convivência. Ele sabia agir da forma que deveria agir no seu ponto de vista. Ele não se permitia ser ludibriado por qualquer pessoa. E ela vai dizer assim, homem do mar. As suas conversações versavam sobre os mares, o clima, as tempestades, as redes e os barcos de pesca. Era sobre isso que ele versava, conversava, dialogava junto com seus companheiros. Veja que vida simples, né? Não se preocupava com a vida alheia do próximo. Enfim, de que forma poderia, como é que estava o tempo, né? Via a questão das tempestades, se dava ou não dava para rir, né? As construções das redes, se aquela estava com dificuldade, iria construir outra, os barcos, a manutenção e as pescas, que era a sobrevivência daqueles homens, era a sobrevivência dele. Era transparente e sincero. Uma das características de Pedro é esse, né? Era transparente, ele não ficava, ele não enrolava, não enganava, não arrodeava, não. Ele dizia que era isso e pronto, sincero. E muitas das vezes a sinceridade ela tem que ser posta, colocada no momento certo, na hora certa. Porque quando não é colocado no momento certo, na hora certa, cria-se dificuldade enorme com as pessoas. Lograr certo respeito entre os companheiros. As pessoas respeitavam Pedro, né? Por ele ser um homem honesto, um homem trabalhador. E ela vai dizer isso aí. Formando o caráter, tinha as suas próprias ideias. Pedro não era fácil de se deixar levar por qualquer conversa, por qualquer pensamento que traziam para ele, não. Ele aceitava de acordo com as suas convicções, com aquilo que ele poderia compreender e entender, coisas que pouco nós fazemos nos dias atuais. Nós não nos debruçamos em estudar verdadeiramente Kardec. Porque quando nós um dia pararmos, olha só, quando nós espíritas um dia pararmos para estudarmos Kardec, nós não iremos seguir fulano, cicrano nem beltrano. Porque cada um tem os seus pontos de vista. Nós iremos seguir aquele que foi o missionário escolhido pelo Espírito da Verdade. Aquele que veio trazer, implantar, desenvolver para todos nós o Consolador prometido. Portanto, é preciso estudar Kardec para não nos deixarmos levar por pensamentos, por sugestões ou por ideias outras. Ela vai dizer mais. Era austero, embora entendesse pouco dos princípios ética e da moral. Se preservava, não se deixava se ludibriar, ser enganado, nem enganava ninguém. E ela vai dizer mais. Vez que outra frequentava a sinagoga, mas por hábito do que por convicção. Mas por quê? Porque ele observava aquele diálogo entre os sacerdotes daquela época, os fariseus, os escribas, né? Palavras superficiais.
não encontrava ressonância, sabe aonde? Nas suas atitudes. E é isso que nós devemos prestar atenção muito seriamente nos trabalhadores, nos divulgadores da doutrina espírita. Porque as palavras soam com uma docilidade tão grande, tão enorme, tão encantadora, mas que infelizmente longe está as práticas. Portanto, quando a gente ouve uma pessoa simples, quando a gente ouve uma pessoa, até que seja letrada também, mas que a gente sente no vernáculo da sua verbalização um cunho de exemplo, um cunho de realização, um cunho que se aproxima à palavra da atitude, a gente percebe o quanto conquista um coração. O quanto é magnetizado os nossos corações por ver que aquela criatura, por mais que ela tenha um vernáculo, por mais que ela seja uma pessoa simples, mas as suas palavras é carregada de exemplos. Se não for assim, são sepulcros calhados, como diz Jesus. Branco por fora, podridão por dentro. E ela vai dizer mais. Em defesa dos seus interesses, era agressivo. E aí a gente vai associar isso aqui mais adiante, né? Quando ele toma a frente para açoitar aquele soldado que prendeu Jesus. O impossível, a reação automática da sua própria natureza, do seu próprio perfil. Assim era Pedro. Precipitado muitas vezes em concluir antes de reflexionar, acostumou-se à intemperança, reagindo quase sempre antes de agir. Tudo automático, é a ação do homem, das suas atitudes, das suas compreensões, né, do seu automatismo. E ao invés, né, eu lembro de um tio meu que ele sempre dizia nas reuniões de diretoria: é bom pensar no que vai falar para depois não ficar pensando no que falou, porque machuca, maltrata. A agressão também, quando a gente menos espera, agrediu. Quantas e quantas criaturas estão nas penitenciárias amargamente arrependidas pela ação cometida equivocadamente, pelo impulso natural do espírito, pela coisa que aconteceu, que aflorou e que levou ele a cometer alguns equívocos, e que muitas das vezes a gente percebe essas pessoas estão amargamente sofrendo. Quer ver uma dessas criaturas que conviveu com Jesus? Judas. Judas vendeu Jesus pelos interesses próprios. Não imaginava as consequências que viriam depois. E tanto é que quando Jesus foi pego, foi entregue aos romanos, e aí ele percebeu que entregou um justo. Aí vem o quê? A culpa de consciência. E aí levou ele ao quê? Ao suicídio. Quantas e quantas criaturas, ao perceber os equívocos realizados, se suicidaram. Muitos, muitos. Ela vai continuar dizendo: cumpria os seus deveres com retidão e mantinha a sua palavra, considerando a representatividade do seu caráter. Aí a gente vai lembrar de Jesus mais adiante, que a minha palavra seja sim, sim ou não, não. E assim era Pedro. Será que foi à toa que Jesus escolheu Pedro para que ele pudesse implantar a igreja? Será que Jesus, né, escolheu por um acaso? Olha só, isso aqui já denota, já mostra o quanto Pedro estava à frente dos outros. E cumpridor com seus deveres, que é um ponto positivo para os escolhidos. Porque Deus não vai dar a um homem irresponsável a responsabilidade de cuidar de alguém ou de cuidar de uma nação, independente da sua condição moral. Mas ele vai dar a oportunidade a todos. E aí a gente vê aqui quanto Pedro era responsável no cumprimento dos seus deveres. E esse era um outro perfil. Embora fosse casado, não teve filhos, mantendo no lar
a sogra já envelhecida, a quem respeitava e por quem tinha afeição. Solidariedade, amor, relacionamento, respeito. É preciso nós nutrirmos esse sentimento por aquele ser, por aquela pessoa que recebeu, aquela pessoa que nós convivemos com ela como esposa, como esposo, que se dedicou de cuidar, de educar, de zelar, e pela circunstância energética nos reencontramos com esse ser, e a qual aquela pessoa, aquela mãe entrega confiando em nós ou confiando, né, naqueles que querem compartilhar a sua vivência, a sua experiência. É preciso respeitar e amar acima de tudo. Não possuía outras características que produzem o destaque do cidadão na comunidade, podendo passar despercebido na multidão. Pedro era simples, um homem da convivência natural junto com seu grupo. Ele não era um homem de destaque perante a sociedade. Ele é um homem que se destacava junto aos seus, ao seu grupo. Ele é um homem que estava à frente das ações quando se precisava, no diálogo, nas conversações. Um homem muito questionador, um homem que sempre conversava, dialogava, é claro, era muito difícil, intransigente, discutia, né? Não se deixava se levar pelas argumentações dúbias das outras pessoas. Portanto, Pedro tinha essa característica. E aí, em certo momento, Jesus vai passar e vê ele, seus irmãos e outros, dizendo: queres vir comigo, ser pescadores de almas, de homens? E Pedro não pensou duas vezes. E todos aqueles que estavam ao seu lado também seguiram Jesus. E aí a gente vai traçar agora o outro momento. O momento da importância, né? Da importância de Pedro na vida de Jesus. É quando ele está agora junto com o Mestre. E aí a gente vai trazer algumas pontuações, né, no Novo Testamento que a gente buscou da tradução de Haroldo Dutra Dias, né? A gente vai ver aqui e vai pontuar. Primeiro momento, em Mateus 4, 18 a 20, onde Jesus escolhe os 4. Depois, em seguida, Mateus 8, 14 a 15, ele vai trazer a cura, né, da sogra de Pedro, né? Porque Pedro escancarou a sua porta para receber Jesus. E Jesus encontrou naquele homem uma sinceridade, uma honestidade. Foi o primeiro lar que Jesus abrigou-se. Foi o primeiro lar que Jesus, segundo Ney Lúcio, no livro Jesus no Lar, houve o primeiro diálogo de Jesus questionando, de Pedro questionando a Jesus, de Jesus trazendo a ele as reflexões e percebendo toda aquela conversação na casa da sogra de Simão Pedro. Jesus diz: Pedro, me dás o pergaminho. Jesus era um grande observador do Torá, do judaísmo, conhecia todas as leis, principalmente de Isaías. Muitos acontecimentos Jesus vai trazer, Isaías, o profeta, e tantos outros. E naquele instante ele implanta, segundo Ney Lúcio, o primeiro culto cristão no lar. Abrindo-se um parêntese, de acordo com alguns estudos que nós estamos estudando, né, principalmente o NEP, nós percebemos que era um costume dos judeus se debruçarem nos seus lares, né, com os pergaminhos, observando e estudando a lei Torá, a lei de Deus. Portanto, a gente observa, fechando parêntese,
traz essa observação, que serve mais adiante para um novo momento, né? Mais adiante a gente vai ver Mateus 16, 13 e 20. 13 e 20, Jesus, né, a revelação de Pedro, Jesus questionando acerca de quem ele era. Quem dizem que eu sou? E aí os seus discípulos diziam, um diz que tu és Elias, outro João, outro Jeremias, porque existia dois segmentos, né? A reencarnação era só dada para aqueles que eram profetas, líderes, né, que vieram trazer a revelação divina. E para outro, acreditava na reencarnação do corpo, né, do corpo físico, que a gente sabe que não pode. Portanto, e Jesus diz, bem, isso aí foram todos eles. E vocês, meus bem-amados, quem dizem que eu sou? E aí Pedro vai dizer, tu és o Filho de Deus vivo. E aí Jesus vai dizer, não foi nem o corpo nem a alma, mas o Espírito de Deus, né? Ou seja, os Espíritos do bem que inspiraram Pedro naquele momento. E aí mais adiante a gente vai ver Pedro também, né? Questionando a Jesus, 18, 21, 22, era uma briga constante de duas polaridades na escola judaica, né? Onde se observava muitas questões dos números. E uns acreditavam, né, na questão do perdão em 3 vezes, outro acreditava em 4 vezes, né? E aí Pedro, para exagerar, Pedro vai indagar, mestre, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Só até 7 vezes? E aí Jesus responde, não te digo 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes, 7 vezes, quantas vezes for necessária. Portanto, Jesus diz a Pedro e a todos nós que devemos perdoar constantemente, que é a caridade moral, a caridade cristã, uns para com os outros. E mais adiante a gente vai ver aqui, né, a negação de Pedro. Jesus, quando conversa com ele, diz, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas de verdade? Sim, Senhor, já te disse que te amo. Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E aí Jesus, né, vasculhando o coração do homem, diz, Pedro, antes que amanheça, tu has de me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E aí Pedro, né, Jesus foi entregue, e aí engraçado que nos 4 discípulos de Mateus, Marcos e Lucas, não diz quem foi que tirou a espada para cortar a orelha do soldado Malco, onde ele foi o romano que prendeu Jesus, quando Judas beijou a face de Jesus. Mas a gente vai encontrar lá no final, sabe em quem? Em João. João a gente vai encontrar, eu acredito que a gente colocou aqui, né? Se não colocamos, depois a gente vai trazer a prisão de Jesus, João 18, 10 a 11, onde ele vai afirmar que Pedro tirou da bainha a espada e cortou a orelha do soldado mau. É uma curiosidade que muitas das vezes nós não percebemos, né? Portanto, a gente percebe aqui o quanto Pedro, né, amava Jesus e quanto Jesus acreditava em Pedro, porque foi o único que ele disse, Pedro, tu has de implantar o reino de Deus no coração dos homens. Estás delegado a erguer a minha igreja. E a igreja de Jesus não é um templo religioso, não é um templo físico, mas é o reino ao tempo que necessita ser empregado nos corações dos homens. E aí a gente vai ver aqui em João 13, 6, 9,
Jesus lavando os pés dos 12 discípulos. Essa questão também, abre um parênteses, é uma questão curiosa. Porque os senhores saíam, os príncipes saíam, quando chegava em casa, estava lá o escravo com a bacia de água, com a toalha, ele tirava a alpergata dos seus senhores e lavava os pés. Olha o sentido, fechando parênteses, olha o sentido desse exemplo de Jesus. Porque Jesus observou nos seus discípulos as discussões, e entre elas, quem tomaria o lugar após o retorno de Jesus. Aí Jesus vai lavar os pés de um por um. E chegando em Pedro, Pedro diz: Senhor, permita-me que eu lave os teus pés, assim diz a tradição. Jesus diz: Pedro, aquele que não se lavar de corpo, nem entrará no meu reino. Aí Pedro: não, Senhor, pode lavar meus pés. E aí Jesus diz: aquele que quiser ser o maior, que aprenda a ser o menor. O Filho do Homem não veio para ser servido, Pedro, mas veio para servir. Portanto, é uma lição extraordinária que Pedro ainda não estava absorvendo de uma hora para outra. A gente percebe outro momento de Pedro. Por isso que Pedro foi o escolhido. Jesus, todos estavam no mar e Pedro avista, lá longe, uma luminosidade sobre o mar. E aí Pedro diz: quem és? Sou eu, Pedro. Jesus: Senhor, me permitas que eu vá até a ti? Vem, Pedro. Pedro vai. E quando ele sente, uma névoa, um vento a soprar no seu nariz, o seu olhar, o seu ouvido, ele estremece. Ele: Senhor, tu me afundando, me socorre, ó homem de pouca fé. Portanto, Pedro estava sempre adiante dos seus companheiros. Portanto, a importância de Pedro para Jesus, na vida de Jesus, foi porque Jesus sabia de que, ao retorno para a pátria dos espíritos, Pedro ia tomar frente. Foi Pedro que, quando saiu, junto ao retorno de Jesus para a pátria dos espíritos, foi Pedro que iniciou, junto com os demais, a implantação da Casa do Caminho entre a cidade de Jerusalém a Jope. Foi Pedro que, quando saiu com João, passando por um templo, eis que se encontrava ali um enfermo, um coxo, e ele pede uma ajuda, e Pedro vai dizer: não tenho ouro e não tenho prata, o que eu tenho te dou. Ergue-te em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E aquele cidadão, confiando na palavra de Pedro, se ergueu. E dali diante todos observaram o que Pedro fez. Esse já é o terceiro momento. Porque o primeiro momento é o perfil de Pedro, o segundo momento é a convivência com Jesus. Quanto Pedro se destacava, questionava, indagava, discutia. E Jesus observou de que ele seria o indivíduo principal para erguer a igreja de Jesus. E ele realmente ergueu. O que não seria de Paulo, de Tarso, se não fosse Pedro na casa do caminho. Portanto, Pedro tem uma importância enorme na vida de Jesus. Um ator principal. Foi ele que, quando os homens viram que ele disse aquilo sobre Jesus para aquele coxo, o levaram para o sinédrio. E eles disseram a Pedro: se tu de hoje em diante falar em nome desse cidadão, nós te mataremos. E ele vai dizer: não falo nada que vá de encontro à lei. Pedro, sempre inspirado pelos Espíritos, amigo do bem. Foi Pedro que convocou uma reunião e colocou toda a situação de que haveria de colocar agora um substituto no lugar de quem? De Judas. E aí já havia um homem que na estrada de Jericó queria ver Jesus, queria conhecer Jesus. Um publicano,
um cobrador de impostos, mas que estava incomodado, Zaqueu. Zaqueu, depois que se transformou, se tornou Matias. E aí dali diante ele deixou tudo e seguiu Jesus, seguiu junto com os discípulos. E se dedicou, se debruçou cada vez mais. E aí foi Pedro, que diante da reunião, diante do grupo, orou a Deus, orou a Jesus. E a espiritualidade amiga lhes conduziu, dando a ele a percepção, a condição, porque existia dois. E Matias foi escolhido para substituir o nosso companheiro e irmão Judas Iscariotes. Portanto, meus amigos, meus irmãos, eu só tenho a agradecer, né? Não vamos nos estender mais, porque a temática é muito interessante. Humberto de Campos fala sobre ele também. Enfim, é um trabalho conciso e uma nova oportunidade, com fé em Deus. No próximo ano, quem sabe, surgindo um novo convite, nós iremos trazer para vocês. Mas falar sobre esse homem, Pedro, me fez refletir mais. Como nós estamos longe de ser um Pedro. Nós estamos, para Pedro, no começo e no meio com Jesus, que muitas das vezes não entendia nada do que Jesus estava fazendo. Mas a diferença de que ele era questionador. Ele se colocava adiante, se destacava adiante, era um líder nato, porque ele já liderava junto com seus companheiros nas pescas, na lida cotidiana. E diante de Jesus ele se destacava, ele se questionava, ele sempre trazia à tona as questões do dia a dia. E aí nós precisamos verdadeiramente nos tornarmos um Pedro na terceira fase. É onde ele toma as rédeas, é onde ele tem a crise existencial. E essa crise existencial foi quando ele negou Jesus por 3 vezes. E ele lembrou do que Jesus disse quando o galo cantou. E dali diante ele pegou na charrua e seguiu adiante. Nós ainda estamos pegando na charrua e olhando para trás. Vem a advertência de Jesus, quando ele vai dizer para nós: aquele que pegar na charrua e olhar para trás não é digno de me seguir. Mas por que Jesus disse isso? Porque sabe que se eu estiver conduzindo um carro e se eu olhar para trás, o que é que vai acontecer? Há um acidente. Coisas difíceis irão acontecer na minha vida e na vida daqueles que estão me seguindo. Portanto, precisamos ser um exemplar, um companheiro, amigo e irmão, cada vez mais. Portanto, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão nos lares de vocês e que irão humildemente ouvir esse pequeno relato nosso. Espero que todos bebam da fonte divina, vão buscar os livros de Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus, capítulo 17, Humildade de Pedro. Vá também no livro Boa Nova, Humberto de Campos. Procura o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, muitos relatos sobre Pedro e outros mais, companheiros, amigos e irmãos. Nesse exato momento eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. E vamos fazer uma breve oração. Agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade, desejando a todos uma noite de paz, de tranquilidade e de muita serenidade hoje, amanhã e sempre. Jesus, Mestre Divino amado, te agradecemos a Ti por tudo e por tudo. Que Tuas bênçãos divino, Mestre, recaia sobre todos nós, todas as criaturas da face da terra, tanto o encarnado como os desencarnados. Que Tuas bênçãos recaiam sobre toda a humanidade, encarnada e desencarnada, hoje, amanhã e sempre. Muita paz e muita luz. Boa noite, que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre.